Fala pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um encontro, a mais uma aula do nosso projeto solidário aqui do Humanamente. Eu, Leandro Casale, professor de História, História é ótimo, né? História, e o Felipe, que vai dar um salve para vocês aqui também, professor de Geografia. Nós juntos estamos aqui toda semana trabalhando uma lista de questões com vocês, anteriores do Enem, né? Onde a gente trabalha por competências e habilidades. Dá uma olhadinha na nossa playlist, no nosso canal do YouTube, com todas as aulas anteriores, né? Desde a aula 1 até a aula 5. E hoje, a nossa aula de número 6, onde a gente está virando para uma outra competência que já vai aparecer para vocês aí, a competência de número 2. E antes de passar para o Felipe falar com vocês, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com outros colegas que estão tentando o Enem também, entrar no nosso canal, né, lá do YouTube, nesse canal do YouTube, não só para se inscrever, mas também na descrição do vídeo aqui embaixo, você tem um grupo do WhatsApp, onde você pode falar com a gente diretamente, tirar todas as suas dúvidas. Ali também a gente alimenta com alguns conteúdos, com reportagens, com temas que estão em evidência, que podem aparecer na prova de vocês. É uma forma da gente ter um contato mais direto, né, Felipe? Trocar uma ideia com vocês é sempre bom, já que a gente está aqui à distância, né, trabalhando com a internet, trabalhando no digital, então a gente tenta aproximar ao máximo o nosso contato com os nossos alunos. E lembrem sempre que a lista da aula de hoje, as listas das aulas anteriores, também está disponível para vocês. É só vir na descrição do vídeo, clicar, que vai abrir diretamente para as listas do número 1 até o número 6, com todas as questões, com gabarito comentado, tudo bonitinho, para que você não tenha dúvidas. E mesmo assim, caso você as tenha, nos procure no WhatsApp, no Instagram, do @humanamente.enem, nas nossas próprias redes, né, Felipe? No meu caso, @professor Casale, e do Felipe, @geocomperes. E o grupo do WhatsApp, acho que eu já falei, né? O grupo do WhatsApp para vocês entrarem aqui, para que a gente possa ter esse contato mais próximo e tirar dúvidas, enfim, trocar uma ideia é sempre bastante importante. Vou passar a bola para o Felipe para dar um salve. Estou falando para caramba, peço perdão a vocês, porque minha voz está um pouquinho falhosa, eu estou um pouquinho gripado, mas está tudo certo. Já já eu estou 100%, estou zerado. Olá, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse encontro, a mais essa aula. Hoje a gente vai começar, né, a competência de número 2. A gente vai falar da primeira habilidade da competência número 2. Então, se você está chegando para essa proposta, para esse projeto agora, saiba que lá na playlist, como o Casale falou, você encontra todas as listas, e aqui no nosso canal você encontra todos os vídeos de cada uma das habilidades que nós trabalhamos até agora. Nós finalizamos a competência número 1 no nosso último encontro, então se você precisa ver alguma habilidade da competência número 1, volta mais alguns vídeos aí que você vai achar todas as habilidades, tá bom? Então fica com a gente para mais esse vídeo, como o Casale falou, curte, comenta, compartilha, manda para quem está precisando conhecer o nosso projeto. Ontem, por acaso, eu estava no X, né, no antigo Twitter, e eu fui parar numa corrente da galera perguntando, pô, onde eu posso estudar por habilidades e competências, porque uma menina lá, né, que é influenciadora da galera, assim, né, dá dicas de estudo e tal, ela falou, uma coisa muito importante que mudou para mim foi estudar por habilidades e competências e não mais por módulos como no cursinho e tal. E tinha uma galera lá perguntando onde, como ela fazia para estudar por habilidades e competência, né? Eu deixei o nosso arroba lá, né, para ajudar a galera. Então, pô, tem muita gente querendo saber como faz para estudar por habilidades e competências. Se você puder indicar, mostrar nosso projeto, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula e vamos com tudo. Vamos embora, pessoal. Vou projetar para vocês aqui, né? Já o slide da nossa aula de hoje, com as questões, ok? Só um minutinho, que já vai aparecer para vocês. Espera aí, que eu aqui não estou botando pelo iPad para ficar mais fácil de fazer as anotações, tá? Já vai aparecer aí a transmissão da tela. Show de bola.
Cadê? Aqui. Pronto. Então vamos lá. Competência de área 2. Compreender as transformações dos espaços geográficos, ó, vou sublinhar aqui, ó, geográficos, como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Na competência 1, vocês viram que eu falei bastante, né? Tinha muita questão de história e geografia que também aparecia, porém com uma incidência menor. Lembrem que a prova do Enem é de ciências humanas, então não são questões só de história, ou só de geografia, ou só de sociologia, ou só filosofia. Elas dialogam, né? São interdisciplinares. Mas tem algumas que você vê que tem demais para uma matéria ou para outra. Essa competência 2 já é uma competência que tem uma presença da geografia muito mais forte, né? Então, hoje o Felipe vai falar bem mais do que eu, né? Para compensar as 5 primeiras aulas onde eu acabei falando para caramba, né? E o Felipe contribuía conforme podia, mas realmente era uma competência que dialogava muito com história, com sociologia, né? E menos, assim, com a geografia. Já nessa competência 2, não. A gente tem essa mudança e é bom que vocês tenham consciência disso, né? Da exigência da geografia nessa competência. O Felipe vai falar com mais calma para vocês. E como é um projeto voltado por habilidades e competências, a gente está começando a competência 2, mas a habilidade de número 6, que é a primeira habilidade dessa competência. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Então, está muito claro que é uma habilidade que envolve bastante geografia, vai aparecer muito mapa para vocês, muito gráfico, como já está dizendo aí na própria habilidade, né? O Felipe vai reforçar isso, mas eu vou começar com vocês fazendo uma questão que puxa um pouquinho mais para a história, apesar da geografia também abordar, né? Olha só, habilidade 6, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos, como a gente havia lido, e esse tipo de gráfico aqui à direita, ó, vai ser muito comum. A gente preparando o material dessa aula, quando a gente foi buscar as questões, né, Felipe? Era mapa e gráfico. Porque é óbvio, olha o nome da habilidade, né? Fala aí. Então, só mostrando mais uma vez para os nossos alunos o famoso climograma, né? Ele vai aparecer nessa habilidade. A gente tem questões falando com relação aos climogramas, invariavelmente, e só para reforçar para os nossos alunos o que que o climograma trabalha, né? Tem embaixo do gráfico, tá ali dizendo que o climograma ele mostra a distribuição de chuva ao longo do ano, né? Ao longo do ano, por cada mês, uma média da distribuição de chuva através das barras verticais e uma média da temperatura através da linha vermelha aí na horizontal. Então, aproveitando o início, né, da aula, já para fazer essa revisão aí para os nossos alunos, de mostrar que o climograma, a barra vertical é sempre a da chuva e a linha horizontal é a da temperatura, marcada em média a cada mês do ano, beleza? Então, nessa habilidade, a gente vai precisar muito analisar os gráficos e entender o que eles mostram para a gente. E o climograma é um gráfico desses que traz muitas informações. Exato. E reparem na palavra-chave dessa habilidade, né? A gente sempre assinala a palavra-chave de cada habilidade, o verbo, né? E aí aparece ali o interpretar mais uma vez. Interpretar, pessoal, significa ir além do texto, ir além do gráfico, ir além da charge, da imagem. Ou seja, é você analisar o que está ali de maneira crítica e dialogar com os conteúdos, com os conhecimentos históricos, geográficos que você traz para a prova de ciências humanas. E a gente vai insistir muito com vocês nessa competência, né? O Felipe também vai reforçar isso. Essa é uma competência que exige um nível de conteúdo, de conhecimento um pouco maior. Nada absurdo, nada aprofundado, não é um tipo de competência que é extremamente conteudista, porém existem alguns conhecimentos básicos que são necessários de maneira talvez mais intensa do que se comparado à competência 1, né, que a gente analisou nas nossas 5 primeiras aulas. Tá certo? Então, vamos lá.
primeira questão, Enem 2020. Olha aí, ó, um mapa, como manda a habilidade, né? Mapa da Alemanha em 1945. Deixa eu envolver aqui a data para vocês, 1945. E aí, nesse mapa, olha a referência ali embaixo, aprendendo com filmes, Rio de Janeiro, FAPERJ, Lamparina, 2012 e tal, nada demais na referência, mas é sempre bom ler, ok? E nós temos, nesse mapa da Alemanha, a gente tem uma área controlada pela Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. E aqui dentro da parte da União Soviética ainda tem uma outra área que tem a presença de todos esses países, né? Vamos lá. A divisão representada do território alemão refletia um contexto geoestratégico de busca por. Uma questão bem direta, né? Bem direta. Quando ele fala contexto geoestratégico, contexto, gente, é o que está acontecendo, é a circunstância daquele processo, é o que está acontecendo naquela época. Qual é o contexto de 1945? Você precisava saber isso para fazer a questão, por isso a gente falou agora, né? Exige um nível básico de conhecimentos para que possa resolver. Não é uma questão difícil. Essa não é considerada, não foi considerada uma questão difícil, tá? Mas exige uma contextualização mínima, histórica e geográfica. 45, pessoal, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, ok? A Segunda Guerra, ela vai de 1939 e ela termina em 1945, tá? Para alguns pensadores, o ano de 45 não significa só o final da Segunda Guerra, mas para alguns significa também o início da Guerra Fria. Tem outros pensadores que colocam o início da Guerra Fria em 1947. Pode aparecer no livro, num texto, colocando Guerra Fria como 45, o início, ou como 47. Por que muitos usam 47? Porque 47 vem essa doutrina aqui, ó. Doutrina Truman, do presidente Harry Truman dos Estados Unidos. Para muitos, esse seria o começo oficial da Guerra Fria, porque é o momento onde os Estados Unidos promovem abertamente um discurso do Harry Truman, né, que repercutiu no mundo todo, um discurso onde ele fala que o seu objetivo, o objetivo dos Estados Unidos, é conter o avanço do comunismo, ou seja, o comunismo seria, na narrativa estadunidense, né, uma ameaça, um vírus que estaria se expandindo, e a missão dos Estados Unidos seria defender a humanidade dessa ameaça. Esse era o discurso dos Estados Unidos, tá? A gente sabe, e aí aqui uma crítica, né, que os Estados Unidos usam muito o discurso da defesa da democracia, da liberdade, mas que de democrático e de liberal não tem nada, né? Mas eles se colocam como os porta-vozes da democracia e da liberdade no planeta contra o vilão da época, né? Eles fazem muito essa dicotomia do herói e do vilão, do inimigo, né? E na época da Guerra Fria, o inimigo da vez era a União Soviética. E aí ele lança essa doutrina, e para muitos uma doutrina abertamente anticomunista, e portanto seria oficialmente o começo da Guerra Fria. Mas tem gente que já entende como 45. Porque 45, aliás, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial acabar, gente, no final já da Segunda Guerra, você já estava fazendo alguns acordos ali, Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra, negociações de territórios, de influência, né, de regiões, disputando o que seria o pós-Segunda Guerra Mundial. E você já vai observando um caminhar de uma bipolaridade, porque era questão de tempo para o Japão cair, a Alemanha já vinha caindo, a Itália, né, já havia caído antes, foi a primeira ali das potências do eixo. Então você já estava desenhando o cenário geopolítico internacional que viria depois, antes mesmo da guerra acabar, formalmente, em 45, com o famoso ataque, né, nuclear dos Estados Unidos ao Japão,
os ataques em Hiroshima e Nagasaki, que para muitos oficialmente ali é o término da Segunda Guerra Mundial. Para outros, não é só o término da Segunda Guerra Mundial. Para outros, esse ataque dos Estados Unidos ao Japão, ele não era só um recado para o Japão, ele seria um recado para a União Soviética também, uma demonstração de poder. Por isso, eles jogaram 2 bombas, para não deixar dúvida de que eles dominavam aquela tecnologia, que era nova até então, né? E um recado para a União Soviética, dizendo: ó, o que a gente está fazendo com o Japão, a gente pode fazer com vocês, que agora vocês são os nossos inimigos, né? E por isso vai vir a Guerra Fria depois, porque a União Soviética vai desenvolver também o seu projeto atômico, e aí, caso esses 2 gigantes entrassem num conflito direto, havia ameaça de suicídio nuclear, né, do mundo e pelos ares. E por isso uma guerra fria. Fria no sentido de não ter um confronto direto entre essas superpotências. Mas ela foi bem quente em várias partes do planeta, tá, gente? Teve muita guerra em diferentes partes do planeta, especialmente a África, Ásia, mas não um confronto direto, uma guerra militar direta entre Estados Unidos e União Soviética por conta da ameaça de suicídio nuclear. Então, o contexto é esse. Final da Segunda Guerra, e você já tem discussões sobre como vai ficar essa Europa aí pós-Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha estava caindo. Só que tem um detalhe importante. Eu não sei se vocês lembram, gente, mas quem derrotou o nazismo na Segunda Guerra Mundial? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Eu perguntei quem derrotou o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Eu não perguntei quem derrotou o nazismo nos filmes que você assistiu. E sim, quem derrotou o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Talvez, e eu já ouvi isso de muitos alunos, você tenha pensado nos Estados Unidos. Quem derrotou o Hitler, quem derrotou o nazismo, não foi os Estados Unidos. Foi a União Soviética. Os Estados Unidos ajudaram, tiveram alguma participação, mas o protagonismo foi todo soviético, isso é fato, beleza? Não é opinião, isso é um fato. Tanto é que a União Soviética estava vindo, avançando, depois de vencer a Batalha de Stalingrado, do leste europeu, com as suas tropas para cá. E ela chega em Berlim, derrota o Hitler. É o contexto onde o Hitler se mata, escondido no seu bunker e tal, né? Comete suicídio. Teoricamente, a Alemanha seria uma área de influência soviética, né? Porque ela foi libertada pelos soviéticos do nazismo. Só que havia uma preocupação muito grande de Estados Unidos, Inglaterra, França também, mas principalmente Estados Unidos e Inglaterra, sobre deixar a Alemanha como um troféu soviético. E não só a Alemanha, mas Berlim também, gente, que era a capital, o coração. Para os Estados Unidos, pessoal, era um troféu muito grande deixar Berlim e a Alemanha sob a área de influência soviética. Porque a Alemanha é um país que tem uma importância central para a Europa, até hoje, né? Então seria muito positivo para a União Soviética controlar ou influenciar aquela região, colocá-la sob seu domínio, de alguma maneira. Por isso os Estados Unidos botaram o pé e exigiram uma divisão da Alemanha em áreas de influência, entre os vencedores ali. Por isso França, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética. A União Soviética ficando com a parte leste, né? E eles exigiam, a divisão de Berlim também, porque era o coração. Então era uma propaganda importante para os Estados Unidos ter um pedacinho de Berlim também, não deixar tudo na mão da União Soviética, porque ela ia sair com muita moral. Porque ela já estava com muita moral, de uma maneira geral, no cenário internacional, por ter derrotado o nazismo, né? Por isso a preocupação e a exigência dos Estados Unidos em dividir isso. E, teoricamente, não era para ser criada 2 Alemanhas. O projeto inicial era você ter essas zonas de influência e depois haveriam outras reuniões para discutir o retorno à normalidade desse país, inclusive com a participação do próprio povo alemão. Só que os Estados Unidos, de maneira unilateral, foram lá e criaram, em 1949, a República Federal da Alemanha, sem a aprovação da União Soviética, desrespeitando, inclusive, o acordo que eles fizeram nas conferências no final da Segunda Guerra Mundial.
E aí, de maneira unilateral, foi criada a República Federal da Alemanha, e aí a União Soviética, em retaliação, criou a República Popular e Democrática da Alemanha, a chamada Alemanha Oriental, a Alemanha Socialista. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvida, manda aqui embaixo no comentário do vídeo ou fala com a gente lá no WhatsApp. Então a gente só fez uma revisão aqui, uma contextualização bem rápida, tá? Voltando à questão, ó, a divisão representada do território alemão refletiu um contexto geoestratégico de busca por geoestratégico, tá falando de geopolítica. Letra A, espólio de guerra. Não sei se você sabe o que é espólio de guerra, mas você tem que dominar alguns conceitos importantes para a prova do Enem, tá? Espólio, gente, são os ganhos de uma batalha. Você invadiu um território inimigo e aí você tem armas ali dos combatentes que morreram ou que foram presos, materiais de guerra, aquilo tudo é espólio de guerra, tá? Ganhos materiais. Não era em busca de ganhos materiais que essa divisão estava sendo feita. Era algo muito maior do que isso. Lembra? Tinha a ver com propaganda, tinha a ver com área de influência, tinha a ver com um mundo que saía de uma Segunda Guerra Mundial e caminhava para uma nova ordem, né, que seria bipolar. Estados Unidos e União Soviética são as duas superpotências da época. B, áreas de influência. Tem tudo a ver com áreas de influência. A divisão aí é de áreas de influência. E aí, 3 áreas de influência capitalistas, né? Estados Unidos, Inglaterra e França. 3 zonas. E uma zona de influência soviética. Lembrando que Berlim também seria dividida. Não tinha um muro ainda não. O muro é depois, tá? O muro é só em 61, é só na Guerra Fria. Já para a Guerra Fria. Tá? Então, a área de influência tem tudo a ver. C, rota de navegação. Não era por uma questão específica de navegação que a Alemanha estava sendo disputada. E sim pela força simbólica, política, econômica, militar, o peso que influenciar a Alemanha tem num cenário de disputa internacional, que você deve levar em consideração. A mesma coisa com o controle de petróleo. Apesar de petróleo ser algo muito disputado na Guerra Fria e até hoje, não era o foco da Alemanha, não era o caso da Alemanha. E também não era por uma questão comercial, era por uma questão de estratégia geopolítica, como o próprio enunciado está falando. Por isso, o nosso gabarito é a letra B de bola. Era um contexto de busca por áreas de influência, especialmente no mundo que caminhava por uma bipolaridade, capitalismo, socialismo, no final da Segunda Guerra Mundial, onde começaria logo depois a Guerra Fria, tá? Período que ia ali de 47, 45, 47, a depender da interpretação, até 1991, que é quando oficialmente acaba a União Soviética, e aí não teria mais a Guerra Fria, né? E daria-se início à chamada globalização. Beleza, gente? Questão, de uma maneira geral, mais tranquilinha, porém era necessário que você mobilizasse conhecimentos básicos ali sobre geopolítica, sobre o cenário histórico internacional. Ok? Mas se tiver dúvidas, fala com a gente aqui embaixo no comentário, fala com a gente no Instagram, ou, mais fácil ainda, melhor ainda, entra na descrição desse vídeo aqui e vai lá para o grupo do WhatsApp para falar com a gente diretamente e também receber notícias e conteúdos ali com frequência, né, que são importantes para a prova de vocês. Minha voz já está começando a falhar aqui. Vou passar a bola para o Felipe, porque a partir de agora vão vir questões de conhecimento geográfico mais aprofundado, né? E vou ficar aqui quietinho, de vez em quando eu falo alguma coisa se eu achar pertinente. Beleza, Felipe? Show de bola, meu camarada. Então vamos lá. Eu Vou sair vou. daqui, né? Vou Ah, parar de beleza. Eu compartilhar. vou compartilhar aqui a tela do iPad aqui também, para a galera poder ver as anotações que eu vou fazer. Opa! É, vou apresentar a tela aqui, né, do iPad. Transmissão em 1 segundo. Tá direitinho aí, cara? É porque acho que ele está em pé. O ideal é que você faça deitado o iPad. Ah, sim, verdade. Pô, deitei o iPad e a apresentação não deitou, né? Agora foi.
Pronto, agora foi isso aí. Então, galera, vamos lá. Essas questões, como o Casale falou, né? Essa habilidade ela traz muita geografia e ela também exige de você um conhecimento prévio, um pouco de conteúdo em vários momentos, né? A habilidade, a competência um, ela ela tinha muito a ideia da interpretação, da análise, do comando da questão, de uma imagem. Se você assistiu a nossa última aula, por exemplo, da habilidade 5, né, lá na competência um ainda, a gente fez uma habilidade sobre os grafites na cidade e todo o contexto ali que envolvia a arte e tal. E aí, ali, uma questão que a gente deu um gabarito sobre a apropriação dos espaços da cidade, e uma questão que a gente falou lá na aula, você pode ver, que você precisava basicamente saber o que significava a apropriação e pronto, você olhava lá o comando da questão, analisava a imagem e você conseguia resolver. Nessa habilidade, a gente tem imagem, a gente tem gráficos, mas ela exige que a gente consiga interpretar essas imagens, interpretar esses gráficos, e muitas vezes essa interpretação ela tende a ser mais correta quando a gente domina o conteúdo. Sem o conteúdo, a gente pode acabar fazendo uma interpretação errada, beleza? Então, a gente fez uma questão agora de história aí, sobre a Guerra Fria, e você precisava entender, saber o contexto lá do que foi a Guerra Fria para marcar lá que era uma questão de disputa de influência ali do territorial. Na questão um, a gente sempre fala que a Guerra Fria foi, né, uma guerra por disputa de áreas de influência. Então, nessa habilidade, a gente vai perceber muito isso, que você analisa a tabela, você analisa o gráfico, você analisa a imagem, mas também tem um conteúdo sendo cobrado ali, beleza? Então, vamos ver nessa segunda questão aqui, por exemplo, quais são os conteúdos ou qual o conteúdo que a gente precisava ter previamente para resolver. Olha só, a questão traz um mapa, aqui, ó, questão do Enem de 2019, um mapa do mapa mundi, né, destacando as regiões áridas e semiáridas do planeta. No branco, na parte mais cinza claro, vamos dizer assim, né, é o semiárido, e na parte escura, as áreas áridas, as áreas desérticas. Uma imagem que tem aqui, né, a história ecológica da Terra, São Paulo, que é o livro de onde foi retirada essa imagem. Mais uma vez, a gente vai sempre olhar a fonte ali, né, da imagem para ver se ajuda a gente na questão. Nesse caso aqui é uma fonte meramente informativa mesmo, caso você queira conferir se essa imagem é real. E a questão fala, ó, no hemisfério sul, a sequência latitudinal, então deixa eu destacar aqui, ó, a primeira coisa que eu vou destacar para você é a palavra aqui, opa, deixa eu ligar a caneta, latitudinal, ó, beleza? Dos desertos representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Ó, sofre uma interrupção. Está dizendo que no Brasil não tem, né? Vem tendo ali na mesma latitude e no Brasil não tem. Mas o que é a latitudinal? O que é a latitude? O que é a sequência latitudinal que a questão fala, galera? Ó, a gente não pode esquecer que latitude a gente sempre interpreta como distância, tem mania de escrever de lado, e a caneta falha, né? Ó, distância, aí, ainda tô me entendendo com essa caneta, cara. Distância da linha, ó, da linha do Equador. Só uma dica, cara. Eu prefiro usar, você tá usando como se fosse o lápis, sacou? Ah, Se você botar o do lado do que você selecionou, é a caneta. Aí eu acho que essa fica aqui. melhor. Ah, pode Isso crer, aí, isso aí. Melhor. pode crer. Melhorou.
Aos pouquinhos, o iPad é novo tanto para mim quanto para ele, pessoal. Então, às vezes, a gente dá uma embolada aqui na hora de usar. É isso aí. Galera, então, toda vez que você vê a palavra latitude, latitudinal, assim, você já traduz simultaneamente na sua cabeça distância para a linha do Equador. Então, por exemplo, ó, quando eu leio aqui, no hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, a sequência da distância da linha do Equador para os desertos representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil, devido à seguinte razão. Então, ele está falando para você o seguinte, ó, se você reparar na região intertropical, entre o trópico de Câncer, aqui em cima, e o trópico de Capricórnio, aqui embaixo, se você reparar nessa região aqui, ó, intertropical, a gente tem a maior quantidade de desertos do globo, beleza? E aí ele fala que sofre uma interrupção no Brasil. Se você olhar, ó, a gente tem aqui, ó, um deserto na Austrália, tá vendo? Aqui, um deserto na Austrália. A gente tem aqui um desertos, né, na costa oeste da África, tudo bem? A gente tem deserto até na costa oeste da América do Sul, né? E a gente não tem deserto aqui no Brasil. E a questão quer saber isso. Por que que, mesmo estando numa latitude, né, numa distância do Equador aqui, que ocasiona desertos em várias regiões do globo, porque especificamente aqui no Brasil, nessa área do Brasil, não tem deserto. É isso que a questão quer saber. Então, por que não tem deserto ali? A letra A fala, porque não tem deserto, né? Devido à existência de superfícies de intensa refletividade. Galera, o que são superfícies de intensa refletividade? Se você lembrar, existe um conceito que trata da parte de clima, de temperatura, que a gente fala muito quando a gente vai falar de ilha de calor, que é o conceito do albedo. O que é o albedo? O albedo é a capacidade que uma superfície tem de refletir parte do calor que ela recebe. Então, quando você usa uma roupa preta, por exemplo, você tem a sensação de que você está ficando com mais calor do que se você tivesse com a roupa branca. Por que isso? Porque as superfícies escuras, galera, elas absorvem mais o calor recebido do que refletem. A capacidade de uma superfície escura em refletir a quantidade de calor é menor. Então, se eu tenho, por exemplo, um raio solar incidindo sobre o concreto ou o asfalto, por exemplo, nas grandes cidades, o asfalto é uma superfície escura. Ele vai absorver esses raios solares e ele vai refletir apenas cerca de 5% do que ele recebe. Então, de 100% do calor recebido, ele fica com 95%, ele só reflete 5%. Por isso que o asfalto, num dia ensolarado, você pisa ali no asfalto 8h30 da manhã, já está pelando, né? Pegando fogo. Por quê? Porque a capacidade refletiva dele aqui, ó, o albedo dele é baixo. Agora, você já parou para pensar assim, né? Geralmente, quando a gente é mais novo, aquele pensamento de criança, assim, a gente pensa assim, pô, se faz sol no Polo Norte, por que que o gelo não derrete? Sabe? Esse tipo de questionamento. Então, galera, o gelo, ele é uma superfície clara. O gelo é uma superfície clara. Então, quando ele recebe o calor, ele faz justamente o contrário do que faz o asfalto. Ele absorve uma pequena parcela e reflete a maior parte. Ele vai ficar ali com 3, 4% do calor recebido e vai refletir 96, 97%. Por isso que o gelo não derrete. Beleza? Então, quando a letra A falando uma capacidade de refletividade no Brasil, olha, não é porque essa área tem um baixo índice de albedo que não vai ter deserto, né? Até porque essa é uma área onde a gente tem aí o Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades, né? Que são tomadas de concreto, de asfalto, de superfícies escuras, que estão cheias de áreas de calor recebido e pouco refletido, né? B, preponderância de altas pressões
atmosférica. Galera, as áreas de alta pressão atmosférica são as áreas mais frias, beleza? Áreas de temperatura quente, de temperatura elevada, são áreas de baixa pressão atmosférica. E quando a gente fala do Brasil, ainda mais na região ali tropical, né, do globo, são áreas de baixa pressão que se forma e não de altas pressão. Então, esse altas aqui é o erro da letra B, tudo bem? Letra C, influência de umidade das áreas florestais. Olha aí, olha aí, essa alternativa é legal, né? Porque você sabe que as florestas, pessoal, elas são responsáveis por jogar água, por jogar umidade na atmosfera. Quando a gente estuda lá o ciclo da água, que a gente vai falar sobre a radiação solar, a evaporação das águas da superfície para poder ascender, chegar nas camadas altas da atmosfera, formar nuvens, precipitar novamente, a gente fala da evaporação das águas da superfície, mas a gente também fala de uma evapotranspiração, né, que é a evaporação da água a partir da umidade das plantas. Então, quanto maior o tipo de floresta, mais umidade ela joga na atmosfera. E aí, maior a possibilidade de formar chuvas, de manter a temperatura mais regulada. Parece legal, né? Se você pensar que aqui no Brasil, por exemplo, ó, fica a maior parte da floresta amazônica. Tudo bem? Deixa eu consertar aqui. A gente tem aqui, ó, a Amazônia. E a Amazônia joga umidade na atmosfera pra caramba, né? Então, vamos deixar essa letra C aí separada. Letra D, predomínio de correntes marinhas frias. Ó, essa alternativa aqui, ela poderia te causar uma certa confusão. Mas, galera, correntes marítimas, assim, a gente que está aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, a gente vai à praia e aí a água tá geladona. Você vai, por exemplo, a Arraial do Cabo e a água é muito gelada, apesar de ser lindo, azulzinho e tal, gelada. Aí tu fala assim, caraca, no Brasil tem correntes marítimas frias, pô. A corrente que vem aqui, ó, do sul, que vem lá do Uruguai, do sul da Argentina, é a corrente das Malvinas, é uma corrente marítima fria. Por isso que a água da nossa praia aqui no sul, no sudeste, ela é fria. Já a água da praia do Nordeste é quentinha, porque a gente tem aqui a corrente do Brasil, que é uma corrente que vem da região equatorial do globo, é uma corrente quente. Então, quando você toma banho de mar no Nordeste, você toma banho de água quente. Aqui, do Espírito Santo para o sul, já começa uma água mais gelada. Aí você fala, então não é o predomínio de correntes marítimas frias que faz o Brasil não ter deserto? Pessoal, se o Brasil tivesse o predomínio de corrente fria, se a corrente das Malvinas aqui, ó, ela é fria, beleza? Se essa corrente aqui, que é uma corrente quente, também fosse fria, possivelmente nós até teríamos uma chance maior de ter deserto no Brasil. Mas além do Brasil ser banhado por uma corrente fria e uma quente, o que não mostra predomínio de correntes frias, né? A gente tem a corrente marítima fria como sendo responsável por formar deserto. Aqui, ó, o deserto da Namíbia, a corrente marítima aqui, ela é fria. A corrente que banha aqui o deserto da Austrália é uma corrente fria. No Atacama, aqui a corrente de Humboldt é uma corrente fria. Então, se o Brasil tivesse o predomínio de correntes frias, possivelmente poderia ter a formação desértica. Mas a gente não tem esse predomínio de corrente fria, beleza? Existe a corrente marítima fria que vem lá das Malvinas, mas também tem a corrente quente, que é a corrente do Brasil, que vem da região equatorial. Tudo bem? Então, a letra D aí, errada. Apesar de áreas que predominam correntes marítimas frias têm a maior chance de formar áreas desérticas. Só não é o caso do Brasil. E a letra E, ausência de massa de ar continental. Quer dizer que o Brasil não tem massa de ar continental, galera? Será mesmo que não tem? Ora, se a gente vier aqui, ó, vou voltar aqui, deixa eu apagar aí, fazer de novo aqui uma outra anotação. Aqui, ó, a gente tem a atuação da... Ué, agora funcionou, né? Eu queria
atuação aqui da MEC, Massa Equatorial Continental. Aqui na região centro-oeste, a gente tem a atuação da MTC, Massa Tropical Continental. Então, como que o Brasil tem ausência de massas de ar continental? Não tem, o Brasil tem 2 massas de ar continental que atuam no nosso território, beleza? Tranquilo? Então, dito isso, o que que a gente deveria marcar nessa questão número 2 aí, ó? Letra C, a influência de umidade das áreas florestais. Galera, só para recapitular aqui rapidinho, ó, a gente tem a seguinte situação. Na Amazônia, a gente tem a floresta, a gente tem a floresta amazônica aqui, ó. A floresta amazônica, ela é uma floresta. Aqui a gente às vezes chama de equatorial, né? Mas ela é uma floresta tropical e ela é uma floresta que tem como floresta tropical as seguintes características, né? Ela é uma floresta latifoliada. Cara, por que que esse tracinho aqui às vezes não sai? Latifoliada, ela é uma floresta hidro... Ó, hidrófila, pô, tudo bem? E ela é uma floresta também perenifolia. Perenifolia. Essas são algumas das características, mas por que que eu estou destacando essas características aqui, galera? Porque isso aqui quer dizer que a floresta, ela tem, ó, folhas grandes. Isso aqui quer dizer que ela é muito úmida. E isso aqui quer dizer que ela não perde folha em nenhum momento do ano, tá bom? Então, ó, folhas o ano todo. Por que que eu estou destacando essas características, pessoal? Porque a floresta amazônica, ela é a grande responsável por impedir a formação de áreas desérticas nessa região central do Brasil. A floresta amazônica, pessoal, ela emite na atmosfera cerca de 7 trilhões de litros de água por dia. A bacia hidrográfica amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, certo? Aquela bacia ali, ela emite na atmosfera cerca de 3 trilhões de litros de água por dia. A floresta emite mais que o dobro. Então, é por conta dessa floresta de folhas grandes, com grande umidade, que não perde as folhas em nenhum momento do ano, que está jogando umidade o tempo inteiro ali, que a gente tem uma região extremamente úmida que impede a formação de áreas desérticas no centro-oeste. Aí você fala, pô, Felipe, mas se a umidade está lá na Amazônia, pô, como é que ela impede a formação de desertos no centro-oeste, no nordeste, no sudeste do Brasil? Galera, lembra que quando eu desenhei aqui, ó, lá na questão, eu falei que aqui atuava a MEC? Toda massa continental, toda massa que tem origem no continente, é uma massa seca. A MEC, ela é a única massa continental que é uma massa úmida. E por que que ela é úmida? Justamente porque ela se origina na região amazônica. Então tem a umidade da floresta, a umidade da bacia amazônica. E aí, o que que acontece com essa MEC aqui? Ela surge, ela se origina na Amazônia, mas os ventos alísios, eles empurram essa MEC para o centro-oeste e o sul do Brasil.
Porque essa massa equatorial, galera, ela bate aqui, ó, na Cordilheira dos Andes e volta para dentro do continente. A umidade da Amazônia formam nuvens gigantes que vão até a região da Cordilheira dos Andes. Essa nuvem, ao bater na cordilheira, ela faz o retorno e volta para o interior do continente, em formato de chuva, em formato de umidade. Essa umidade provoca, então, chuvas que impedem a formação de áreas desérticas. A gente tem aqui, então, galera, ó, a MEC formando, formando por, olha aí, a MEC, ela, cara, sério, por que que isso acontece? Por que que a caneta fica, ela começa a escrever e para? A MEC, ela forma os chamados rios voadores. Tudo bem? São esses rios voadores que impedem a formação de desertos no centro-oeste do Brasil ou numa outra área do Brasil. Porque esses rios voadores são essas nuvens gigantes que a MEC traz da região amazônica para o centro-oeste do Brasil, para o sul, para o sudeste e até para outros países da América do Sul também. Então, a Amazônia é a grande responsável por impedir a formação de regiões desérticas no Brasil e em outros países da América Latina também. Tudo bem? Então, por isso que quando você olha esse mapa, tem deserto em toda a faixa intertropical e não tem deserto no Brasil. Beleza? Tranquilo? Acho que essa é uma habilidade, uma questão que não dá para falar muito, né, cara? Não vou me arriscar de acrescentar nada, não. Só estou aprendendo aqui e estou também aproveitando para poupar um pouquinho na minha voz, porque tá bem ruim. Peço perdão a vocês, de vez em quando eu fecho a câmera aqui, é só para dar uma espirrada, para suar o nariz e eu volto. Mas quando eu puder, eu vou acrescentar sim. Beleza. Nessa próxima questão aí já também não vejo onde você vai poder acrescentar muita coisa, não, cara. E galera, pô, mais uma vez eu peço perdão pela minha caneta que fica assim, ó, falhando, porque eu comecei a usar o tablet recentemente e é como se eu estivesse sendo alfabetizado, é como se eu estivesse aprendendo a escrever novamente, tá? Inclusive, eu tô na missão de baixar um aplicativo de caligrafia aqui no coisa e ficar fazendo, porque realmente a situação tá tensa pro meu lado. Mas vamos lá. Olha essa questão aqui, ó, a questão do Enem de 2019. A questão traz um globo, né, com todos os continentes unidos. Qual era o nome, o Casale, desse supercontinente aí, quando a Terra teve um único supercontinente? Não é a Pangeia, não era? Aí, Aí, viu? viu? Já dei minha contribuição, viu? Aí, viu? É isso aí, pô. Chamei ele para participar e, e acertou, né? 100% de aproveitamento na participação. Olha só, galera. Então a gente tem uma imagem do que seria a Pangeia aí, né? Aquela ideia de que há milhões e milhões de anos atrás todos os continentes já estiveram integrados, formando um único continente, seria a Pangeia. Só para a gente lembrar aqui, Pangeia, que esse prefixo pan significa união e geia seria de terra, né? A Pangeia aí. Tudo bem? Aí a questão pergunta, olha só, a fonte mais uma vez da imagem aqui, ó, é meramente informativa, dizendo de onde foi retirada essa imagem, né? Essa questão não te ajudaria muito, mas a gente sempre olha. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. O que é estabilidade, galera? Estabilidade é algo que não varia muito, que não oscila,
que se mantém estável, que se mantém na mesma posição, que se mantém com o mesmo comportamento, tudo bem? É ao contrário daquela palavrinha instabilidade. Né? O que é a instabilidade? Instável é algo que está o tempo inteiro se movimentando, se modificando, se transformando, que não tem ali uma uniformidade, que não tem ali uma calmaria, vamos dizer assim, né? Então, ele pergunta o seguinte, né? Se, para a gente ter assim, a divisão territorial dos países, como a gente tem na imagem, aí sendo respeitadas as fronteiras, e ainda assim eles se juntarem como era na época da Pangeia, para que o planeta fosse assim, né, uma Pangeia com a divisão territorial que a gente conhece hoje dos países, precisaria ele ser marcado pela estabilidade do ou da, como precisaria ser, o que precisaria o planeta vivenciar para que os territórios ficassem distribuídos dessa forma. Era uma estabilidade do ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico, galera. Pô, raio solar incide nas águas da superfície, evapora, né, sobe, condensa, precipita, e aí a gente tem esse ciclo. Acho que não, né? Não é por conta das chuvas que os continentes se separaram. Não é por conta das chuvas ou da umidade, da variação de umidade, que os continentes não estão juntinhos, não é verdade? Letra B, processo erosivo. Ó, essa daqui é uma alternativa que talvez pudesse te causar uma certa dúvida. Porque o que é um processo erosivo? Galera, a gente tem na geomorfologia, né, dois conceitos importantes, que é o conceito de intemperismo e o conceito de erosão. O que seria o conceito de intemperismo? Intemperismo é todo o processo de transformação sofrido pela rocha. Então, a rocha ela pode se desgastar, ela pode ter acúmulo de sedimentos, tudo bem? E isso é intemperismo. Ela pode sofrer ação da água, por exemplo, e isso é intemperismo. Agora, quando ela sofre um desgaste, vamos supor que a rocha sofreu um desgaste ali por conta do vento, né? O vento batendo constantemente, a rocha está se desgastando, está se esfarelando, ela está sendo intemperizada. O processo de transporte desse sedimento é o que a gente chama de erosão. Tudo bem? Então, o que é um processo erosivo? É o intemperismo, que é o desgaste dessa rocha, com o transporte do sedimento desgastado, ou até mesmo o transporte de um sedimento desgastado que encontra uma nova rocha e passa a se acumular ali. Então, o processo erosivo ele é o processo de transporte dos sedimentos. Será que é isso que faria com que a gente teria a possibilidade de nos deixar com os países, os continentes, num formato parecido com o da Pangeia? Será que são os processos erosivos? Instabilidade dos processos erosivos? Se a gente não tivesse transporte de sedimentos de uma rocha para outra, ou de um rio, era isso que faria a Pangeia continuar existindo? Letra C, estrutura geológica. Olha aí, ó, se o planeta fosse marcado pela estabilidade da estrutura geológica. Estrutura geológica do planeta. A gente lembra que o planeta tem 3 grandes camadas, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Beleza? E a estabilidade do planeta poderia deixá-lo com os continentes distribuídos dessa forma. Será? Parece uma boa alternativa. Vamos ver as outras. Índice pluviométrico. Pô, pluviométrico tem a ver com chuva. Será que é a quantidade de chuvas que fez com que a Pangeia se dividisse, ou é a quantidade de chuvas que impede os países de voltarem a formar uma nova Pangeia? Não, né? E a pressão atmosférica? Galera, pressão atmosférica, ela vai interferir na quantidade de chuva, na velocidade dos ventos, ela vai interferir em N fatores, mas não na movimentação ou não de um continente. Tudo bem?
Então, o que a gente marcaria aqui? Ó? A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade, letra C, da estrutura geológica. Se a estrutura geológica do planeta não se movimentasse, se ela fosse estática, estável, aí o mundo poderia ser como é. Ah, Felipe, e como que essa estrutura ela se move? Galera, falei para vocês que o planeta tem ali as suas 3 camadas, certo? Ó, a gente tem a... Pô, acho que eu cliquei no lápis, né? Ou não. Ó, a gente tem a crosta terrestre ou litosfera. Acho que você clicou agora no que seria tipo uma lapiseira, né? Eu acho. Mais Pô, acho fininho. que tô me dando bem com ela, vou deixar. Ó, Não deixa, isso aí. o, o manto e o núcleo, beleza? Tudo bem, galera? Aí, a gente não pode esquecer que a litosfera é onde a gente vive, é a camada superficial do globo. O manto é a camada logo abaixo dessa litosfera e o núcleo está lá abaixo do manto. É como se a gente pensasse no planeta como um ovo de galinha. Galera, o ovo ele tem ali a casca, ele tem a clara, que é aquela parte mais viscosa, e ele tem a gema, que é a parte mais durinha lá. A Terra seria mais ou menos, para você entender, comparando com o ovo, tem essas 3 camadas aí. A litosfera seria a casca do ovo, o manto seria a clara do ovo e o núcleo seria a gema do ovo. Tudo bem? Só que qual é a grande questão ali? Essa litosfera, galera, ela não é estável, sabe por quê? Porque ela está dividida em placas tectônicas. Tudo bem? Essas placas tectônicas, elas são como se fossem grandes peças de um quebra-cabeça encaixadas, que formam a crosta terrestre. A crosta terrestre ela está toda fissurada. E existem grandes placas que se encaixam, né? Tem lá os pontos de contato, que são as placas tectônicas. E aí, galera, a gente tem aqui no manto a presença de um líquido quente e pastoso, que é o magma. Tudo bem? Esse magma aqui, galera, ele está em uma pressão altíssima e em uma temperatura altíssima. Então, ele está o tempo inteiro tentando sair. E ele bate aqui, ó, justamente na parte inferior da crosta. Então, o magma está ali, ó, o tempo inteiro fazendo pressão para sair. Fazendo pressão. No que o magma está aqui, ó, batendo na crosta terrestre constantemente, essas placas, elas estão o quê? Se mexendo, porque elas estão recebendo a pressão do magma. E à medida que as placas se mexem, elas podem fazer 3 tipos de movimento, tá? As placas tectônicas aqui, ó, elas podem fazer um movimento que é o movimento convergente, que é esse aqui, ó, que as placas se chocam. As placas podem fazer um movimento divergente, que é esse aqui, onde as placas se afastam. E as placas podem fazer um movimento transformante ou transcorrente, que é esse aqui, que as placas deslizam com sentido e direção contrária.
Pessoal, então, só para você não esquecer, deixa eu colocar aqui, ó, o nome dos movimentos embaixo de cada um. Ó, aqui eu tenho o movimento convergente. Aqui eu tenho o movimento divergente. E aqui eu tenho o movimento transformante. A gente está. Hoje é dia 30, né? De março de 2025. E anteontem aconteceu um terremoto na região de Mianmar, né? A região ali do Sudeste Asiático e tal. E por que aconteceu um terremoto lá de grande magnitude que causou transtornos ali para toda aquela área? Justamente porque é uma área de instabilidade geológica. É uma área que fica próximo, é um país que fica próximo à borda de placas que fazem esse movimento aqui, ó, o movimento convergente. Então, pessoal, onde o país que está na borda da placa, ele é o lugar de maior instabilidade. A borda é a área que mais sofre terremotos de grande intensidade. É como se a placa tectônica fosse a sua mão e a borda da placa é aqui, ó, a lateral da sua mão. Se você tem choque entre duas placas, quem está na palma da sua mão, quem está no centro da borda, está estável. Mas quem está aqui, ó, na lateral, na borda da sua mão, está justamente na região onde os impactos são mais intensos. Tudo bem? Então, países que fiquem em áreas próximas a movimento divergente de placas, transformante ou convergente, tendem a ter terremotos de grande magnitude. O movimento divergente, ele tem uma particularidade, que ele só acontece em regiões oceânicas. No meio do oceano, movimento divergente. Por quê? A Pangeia estava ali, todos os continentes juntos. À medida que esses continentes se afastaram, o oceano preencheu esse espaço entre eles. E eles se afastaram por quê? Porque estão fazendo um movimento divergente. E aí a gente tem essa consequência. O movimento divergente só acontece em áreas no meio do oceano. Um dos lugares mais famosos é a Islândia, por exemplo. E o movimento transformante aqui, galera, ó, a gente tem uma área no mundo que é a mais famosa, a falha de San Andreas, nos Estados Unidos. Bom, se eu conseguir fazer aqui um R, aí. Às vezes eu acho que a caneta está desligada, mas não está. Ó. Enfim, a falha de San Andreas nos Estados Unidos, pessoal, é onde acontece um movimento divergente, transformante. Tem até um filme com The Rock lá, que o nome é justamente esse, Terremoto, a Falha de San Andreas. O filme simula um momento em que essa falha e esse movimento ele fica mais intenso do que o normal e tem todo o desdobramento desse movimento, terremoto, tsunami, tudo bem? Então, a crosta terrestre ela não tem estabilidade, ela está o tempo inteiro fazendo esses três movimentos aqui. E por que ela faz esses três movimentos? Porque o magma está o tempo inteiro batendo embaixo da crosta terrestre. E aí ela se move, ela fica instável. Então, para que esse tipo aqui, ó, de mapa mundi fosse possível, a gente precisaria ter estabilidade das estruturas geológicas. A gente precisava que a estrutura geológica da Terra fosse parada, fosse estável, que a crosta terrestre fosse estável. E ela não é, justamente porque o magma está aqui ó, o tempo inteiro querendo sair, já que ele está numa região de alta pressão no manto. Quando o magma consegue uma brechinha para sair, aí ele sai, né, explodindo com aquela força toda, que é quando a gente tem o acontecimento
de vulcões entrando em erupção. Beleza? Vamos... Quer falar alguma coisa, cara? Não, tô de boa aqui, espirrando e assoando o nariz. Mas quando eu achar que eu devo comentar, eu comento sim. É porque essa parte realmente não tem muito o que acrescentar, não. Eu só ia comentar do lance realmente de Mianmar, que foi bastante bizarro, né? Hoje em dia, por conta da internet móvel, do celular, as pessoas conseguem filmar momentos como esse. Aí tem gente que estava tipo na cobertura de hotel, em piscina com borda infinita e começa a tremedeira e as pessoas assim não sem saber o que fazer, né? E a piscina balançando, tudo balançando, deve ser um negócio muito doido, né? Questão 5, que é uma questão aí para você fazer como dever de casa. Você fala assim: ai, Felipe, meu Deus, mas eu preferia que você fizesse, porque depois e as dúvidas, como é que a gente vai fazer? Além da gente ter a lista com o gabarito comentado, pessoal, que foi feito pela gente, editado pela gente e tal, você também fala com a gente nos nossos canais. No nosso Instagram, né, no do humanamente.enem, no meu, Gel com Pérez, no do Casale, né, professor Casale, e você fala com a gente no nosso grupo do WhatsApp, tudo bem? A gente está deixando essa questão aí para ver se vocês aparecem para falar com a gente, que a gente quer também falar, conhecer vocês, e vai ser um prazer, beleza? Então, ó, questãozinha número 5 aí do Enem de 2016, uma questão sobre taxa de fecundidade e tal. Ó, tem muito conceito nessa questão, tem o conceito de fecundidade para a gente diferenciar de natalidade, beleza? Então fica de olho, tenta fazer. Qualquer dúvida, manda mensagem lá pra gente, tá bom? Enquanto eu vou finalizar aqui, vou parar de compartilhar a tela aqui do iPad, aí tu vai dando um tchau pra galera aí, cara. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais esse encontro, pela presença de vocês. A gente espera que vocês tenham curtido. A gente espera que vocês tenham dúvidas, porque se você não tem dúvidas, tem alguma coisa errado, ok? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente adquire conhecimento, mais dúvidas naturalmente vão aparecer. Então, se você não tem dúvidas, é sinal de que você está estudando pouco. Beleza? Tem que estudar mais, fazer mais exercício. Traga suas dúvidas para a gente, como o Felipe reforçou, né, para o nosso grupo de WhatsApp, que é a maneira mais direta da gente se comunicar, e a gente também faz uma curadoria ali de conteúdos que a gente indica para vocês, de vídeos, de reportagens, né, de podcasts, textos, que são interessantes para que vocês possam pensar uma determinada habilidade, como isso poderia ser cobrado numa eventual questão, numa prova, como que tal tema poderia aparecer, associado a qual competência, a qual habilidade, tudo isso é treino, né? É uma forma de você tentar antecipar possíveis temas e questões que vão aparecer na prova de vocês no final do ano, tá bom? Então, fechamos aí a aula 6, né, da habilidade 6, dessa competência de número 2, e na quarta que vem, porque os vídeos vão sempre ao ar às quartas-feiras, né, às 19 horas aí do Brasil, teremos mais uma aula, mais um encontro aqui, eu e Felipe juntos, para trabalharmos mais uma habilidade com vocês, tá? Eu me despeço de vocês, pessoal, muito obrigado. Curte o vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo, troca uma ideia com a gente, a participação de vocês é fundamental e a gente te espera na próxima aula. Vou passar para o Felipe dar tchau para vocês e a gente encerra o nosso encontro de hoje. Valeu, galera! Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar junto com a gente em mais essa aula, né? Essa habilidade é predominantemente mesmo de geografia, então o Casal ainda conseguiu ali fazer uma curadoria para achar uma questão de história e participar também com a gente, mas era uma habilidade realmente muito mais, né, sobre geografia, e por isso hoje eu falei para caramba, então espero que você tenha entendido, que tenha sido legal. É sempre ótimo para mim, né, falar de geografia, então para mim foi um grande prazer, tá? Aparece lá para falar com a gente, para tirar dúvidas, que a gente vai ter maior prazer mesmo em ajudar vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. A gente se vê na próxima aula da habilidade 7, que no caso é a habilidade 2 da competência 2. Tchau, tchau.